Olá, aluno de Diversidade e Cultura Organizacional. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Verônica e eu preparei para vocês hoje uma revisão dos principais elementos tratados na disciplina para a gente dominar o conhecimento como um todo, para que vocês se sintam preparados, depois da disciplina. Sejam muito bem-vindos. E para começar, é preciso que a gente entenda o que é a diversidade, né? A gente chama de diversidade cultural. São as pluralidades de significados, né, de construções sociais que entendem o mundo por determinadas crenças, valores, formas de se comportar, moral, enfim, são os códigos de conduta de um determinado povo. E é assim que ele interpreta o mundo. E a diversidade vem para entender como as diferenças culturais convivem. Como que a gente pode agregar valor somando culturas ou ampliando o nosso olhar para a forma de entender o mundo. Assim também acontece dentro das corporações. As corporações diversas tendem a promover a aceitação das diferenças, né? O amparo ao diverso. E esse diverso pode vir a promover equidade e justiça social. Quando você escuta todos os âmbitos da sociedade ou das sociedades, você passa a promover equidade, que é uma justiça não meramente legal ou estrutural, mas uma promoção de oportunidades que equiparam muitas diferenças, né? E, por consequência, a justiça social em si, o aprimoramento, o desenvolvimento da sociedade. E qual seria, então, a proposta, a vantagem para a organização, para a instituição, além dos ganhos sociais, qual é a vantagem internamente? Quando você trabalha com diversidade para fora da corporação, primeiro que você gera uma relação de ética, de troca com os stakeholders. A sociedade em geral, os fornecedores, você tem uma relação de confiança. Mas dentro da corporação, você aumenta a satisfação dos colaboradores, aumenta a motivação deles para trabalhar com uma empresa que ampara suas escolhas, né, sua cultura. Você torna a instituição mais adaptável às mudanças, né? Porque você domina competências diversas, formas de lidar com o mundo e com as mudanças de uma maneira diferente. Então, a organização ela se torna mais moderna, mais flexível. Essas são as vantagens de trabalhar, né, com a diversidade organizacional. Além disso, se promove uma ética empresarial. O que vem a ser essa ética empresarial? É um cuidado global com todo o sistema produtivo, com aquilo que se pode promover de ganhos na sociedade que é atingida pela sociedade, né? Então, se uma determinada empresa pode vir a gerar perdas ambientais, ela traz a sociedade para dizer como ela vai reparar esse tipo de questão. Por isso, a gente tem o desenvolvimento de uma estrutura maior. E quando você tem essa estrutura, um país mais fortalecido ou, enfim, uma sociedade local mais fortalecida, a instituição se torna também mais fortalecida, porque ela chama ganhos econômicos. Ela traz o olhar da economia para aquele ponto. E assim todo mundo se desenvolve, correto? E aí, falando de diversidade, a gente tem que entender também que junto a este conceito, a esse entendimento da corporação, é preciso que o gestor domine o comportamento organizacional. A diversidade anda para e passo com o comportamento organizacional. O comportamento organizacional é a análise do impacto que as ações dos colaboradores geram dentro da corporação, como que a inter-relação deles vai vir a gerar resultados ou não, né? E a gente trabalha comportamento organizacional para promover a eficiência e a eficácia da corporação, ao entender quem são as pessoas que trabalham nessa corporação ou que se relacionam com ela, ao entender as demandas que a corporação tem de produção, né? Quais os conhecimentos são exigidos, quais as tecnologias que você tem ali imbuídas no processo produtivo mesmo.
Você entendendo tudo isso, você passa a entender como seus colaboradores vão se interrelacionar com a corporação mesmo. Como que vai ser a produção, como que vai ser o processo de comunicação. Então, o comportamento organizacional vai estudar tudo isso. E ele vai estudar tudo isso em 3 âmbitos de análise: o micro-organizacional, o meso-organizacional e o macro-organizacional. Então, quando a gente fala da análise do comportamento organizacional no nível micro-organizacional, a gente está falando do estudo das pessoas diretamente. Como que eu posso fazer a gestão dessas pessoas para que elas produzam mais? Como que eu posso promover motivação ou comprometimento? Como que essa pessoa pode se tornar mais satisfeita para trabalhar comigo? E a gente faz a análise dessas variáveis para operar estrategicamente, fazer intervenções. Quando a gente fala da análise do comportamento organizacional em nível meso-organizacional, a gente está falando da análise de grupos e equipes. Como que a gente pode ter equipes integradas? Como que a gente pode promover a sinergia dessa equipe? Como que a equipe pode se tornar uma aliança ética que produza bem? Então, o gestor faz uma análise das trocas sociais mesmo que ele vai ter ali na corporação, como que ele pode impulsionar essas trocas sociais. E por fim, a análise do comportamento organizacional em nível macro é uma análise estrutural global. Ele vai olhar a corporação como um todo. Então, quais são os resultados alcançados pela organização? Qual é a imagem da corporação no mercado de trabalho e no mercado produtivo? Quem são os concorrentes dessa corporação e como ela vai se relacionar com ele. Então, você fala de um nível global, do nível de hierarquia dentro da corporação e assim vai. É uma análise completa da organização, certo? Essas 3 análises se somam para que se possa entender o funcionamento da corporação e também para que se promovam mudanças quando necessário. A organização que muda, ela se adapta, ela se coloca no mercado, ela sobrevive por mais tempo no mercado produtivo, correto? E a mudança corporativa, ela deve respeitar a cultura organizacional. Então, estrategicamente se fala em mudança, mas é uma mudança que deve estar em conjunto com a cultura, com a ética corporativa. E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando do conjunto de crenças, valores e atitudes que se praticam dentro da corporação. A corporação tem uma determinada personalidade e ela pode ter cultura mais forte ou cultura mais fraca, pode ser mais rígida ou mais flexível. Quando a gente fala no nome de algumas corporações, a gente consegue identificar imediatamente o que vem a ser essa personificação, o que é essa cultura. A gente tem no mercado culturas mais aceleradas ou culturas que trabalham com tecnologia, e a gente saberia citar especificamente o nome de cada uma delas. Isso é a cultura, é a cara que ela vai ter, o modo como ela funciona. Então, é a conjunção das crenças e valores que fazem essa empresa operar no mercado como um todo. Então, a gente promove um sistema de mudança, muitas vezes programado, planejado, mas desde que se respeite essa cultura organizacional. E para que essa mudança seja efetiva, para que se coloque a mudança no conjunto, na forma de trabalho dos colaboradores, é imprescindível o apoio completo da liderança, do líder, né? O colaborador confia no líder. Então, quando o líder traz uma proposta de mudança, o colaborador entende que é para o desenvolvimento organizacional. Pode ser que não seja uma mudança positiva, muitas vezes, para o ritmo de trabalho dele ou para os resultados organizacionais a nível micro. Mas quando ele entende, quando o colaborador confia na corporação, ele começa a convergir, a apoiar a mudança organizacional e a fluidez dessa corporação no mercado de produtos e serviços. Então, é preciso que a gente entenda que todo esse conjunto de gestão é sistêmico e que a inovação vai surgir aos poucos, mas não se pode romper a elasticidade, a possibilidade, a adaptabilidade da corporação para o mercado.
E por isso é tão importante a presença dos gestores, a estratégia. E assim nós vamos gerar vantagens para a corporação, né? Vantagens estratégicas, uma melhor colocação no mercado, considerando tudo isso e trabalhando eticamente. Certinho? Espero que vocês tenham um bom proveito do fim da disciplina. Podem contar comigo. Um abraço!